amigo, bondoso, misericordioso com todos eles. Jesus sendo aquele que sempre estava pronto para ajudar, manso e humilde de coração. Quem ia querer trair um homem desse? É um absurdo. Mas havia um traidor. E ali um começa a olhar para o outro, um para o outro, e de repente, um dos discípulos, chamado Pedro, faz sinal para o outro, que era o João. Faz sinal para ele, pergunta para o mestre quem é. E aí João se inclina, porque os alimentos eram colocados no meio da mesa, e ali assentaram os discípulos assim, e assim é onde eu estou. Então, para eu me alimentar, eu tinha que me reclinar no peito daquele que estava na minha frente. E quem estava sentado na frente de Jesus era João. Então Pedro estava mais ou menos nessa direção. Vamos colocar que eu fosse João e Jesus aqui. Então Pedro faz sinal, pergunta para ele quem é. E aí João então se reclina no peito de Jesus, como quem vai pegar, e pergunta: mestre, quem é? E aí Jesus fala para ele: aquele que eu der um bocado molhado. Jesus vai lá, pega um bocado, pega um pedaço do pão, molha no fruto da vide e entrega para Judas. Mas ninguém descobriu aquilo ali. Quem viu e sabia, agora era só Jesus, que já sabia, Pedro e João. Os outros discípulos não souberam. Judas pegou o bocado molhado, entrou nele Satanás, e ali sai Judas, possesso do diabo, e entra por aquela noite escura para cumprir o seu plano maléfico. E naquela noite Jesus vai ao Getsemane. Naquela noite Jesus ele é atacado praticamente por uma multidão de gente, com armas, com paus, com soldados, como se fosse um malfeitor. Naquela noite Jesus é traído pelo seu discípulo Judas Iscariotes, e aí os fatos se decorrem na madrugada até chegar à crucificação. Essa palavra é lição para nós que também estamos aqui assentados ao redor da mesa do Senhor, porque ao redor da mesa do Senhor existe aquele que é como Pedro, aquele que é como João, aquele que é como Judas. E todos nós devemos ser como Jesus. Deixa eu falar para você, quem é como Pedro? Quem é o crente como Pedro? É aquele que quer receber, é aquele que tem interesse pelas coisas de Deus. Aqui tem crentes assim ao redor da mesa, que estão com sede de Deus, que querem buscar as coisas espirituais, que querem sentir o espiritual de Deus, que querem aprender do Senhor. Eu fico feliz de ver a igreja assim, toda apita, todo mundo assim, ligado. Vocês são como Pedro, vocês querem receber. Pedro era sempre assim. Quando Jesus começava a falar de um mistério, Pedro já logo entrava: o que é isso aí, mestre? Quando Jesus veio andando sobre as águas, Pedro foi o único que se interessou: se és tu mesmo, eu quero ir contigo, eu quero ter experiências contigo. Aleluia. Pedro tinha experiências que os outros não tinham, porque ele tinha sede, ele queria receber, ele tinha interesse. Nós temos que ser nessa parte como Pedro, querer saber. Os outros discípulos só ficaram olhando para o outro: quem será, quem será? Mas Pedro foi lá e pediu para perguntar: quem é ele? Você tem interesse nas coisas de Deus? A Bíblia Sagrada diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor, Deus vai revelar a você os segredos dele, os segredos da palavra dele, os mistérios que ele tem escondidos. É para aqueles que buscam o Senhor. Seja como Pedro, tem interesse nas coisas de Deus. Mas temos também o crente João. João é o discípulo amado. João é aquele que tinha uma comunhão profunda com Jesus. Diferentemente de Pedro, que vivia momentos especiais, que vivia momentos tremendos de manifestação da glória de Deus, João era aquele que tinha uma comunhão profunda, ele tinha uma amizade com Jesus. Não era só aquele que vivia momentos, ele tinha uma comunhão constante com o Mestre. Tanto que aqui foi ele que se reclinou no peito de Jesus e recebeu a revelação profunda de quem era o traidor. Você é como João? É o tipo de crente que não está querendo só receber algo,
mas é o crente que quer ter convivência com Jesus. É maravilhoso quando temos uma convivência com Jesus, fruto de uma vida constante de oração, de leitura da palavra, de santificação. Nós podemos sentir as batidas do coração de Jesus. Isso é